Amém? Então, hoje nós temos o primeiro tema, e vamos falar do primeiro homem da terra, Adão. E o tema da mensagem é muito sugestivo para esse tempo que a gente está vivendo. O tema é Adão, o primeiro deportado da história. Você diz assim, está amarrado, pastor. Amém? Olhe para essa pessoa do seu lado só para você não esquecer desse tema. Diga assim, Adão, o primeiro deportado da história. Você sabia que Adão não nasceu no Éden? A gente costuma olhar para a história de Adão e acreditar que ele nasceu no Éden. Você está com o seu celular aí? Pega um outro microfone desse de pastor e vem aqui me ajudar a pregar. Eu escolhi você porque a gente está na mesma hierarquia, amém? No mundo espiritual. Amém. Gente, nós vamos ver na palavra de Deus que Adão, ele foi formado pelo Senhor e foi criado pelo Senhor. Então a existência de Adão, ela vai acontecer em dois momentos separados. Vou pedir para o meu amigo Wesley ler Gênesis 1, 26 e 27, para nós vermos o momento em que Adão foi criado, ok? Lembra desse verbo, criar. Vamos lá, Wesley, deixa Deus te usar. Êxodo 1, 26, Gênesis 1, está ali na TV também, ó. Então Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus, e criou o homem e a mulher, os criou. Amém. Então você viu ali no verbo que Deus criou Adão e Deus criou a mulher. Ele ainda não está falando que é Adão, mas criou o homem e criou a mulher. Amém? Em que momento que isso está acontecendo? É na eternidade. Aqui nós não estamos falando ainda de um corpo físico, de um Adão corpóreo. Nós estamos falando de algo no mundo espiritual. Quando é que isso acontece? Nós vamos para o próximo texto, Efésios 1, 4. Pode ler, profeta. Porque Deus escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Olha isso aqui. Deus criou o homem e a mulher nele antes da fundação do mundo. Então não havia universo, não havia planetas, não havia Éden, não havia absolutamente nada, mas na realidade de Deus nós já existíamos no seu interior. Amém? Então esse é o momento da criação. Agora nós vamos para o momento da formação. A gente vai sair de Gênesis 1 e a gente vai para Gênesis 2. Quem está pronto, diga amém. Amém. Gênesis 2, 7 e 8. Vamos lá? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Espera aí, você viu que agora não é criou. Agora o verbo ali é formou. Continua, profeta. O homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o ser humano se tornou um ser vivente. Glória a Deus. Até aí tá bom. Então você viu que Deus agora ele vai formar do pó da terra. Ele vai lá no barro e vai dar forma àquele ser. O que isso significa é que Deus vai colocar as suas mãos e vai modelar o nosso corpo. Já para você dar um glória a Deus nessa manhã, nós temos em nós as impressões digitais de Deus, amém? Por isso que o salmista vai dizer, todas as vezes que Deus estende as suas mãos para abençoar, Ele vê uma marca registrada que está em nós, está nas suas mãos, e por isso Ele lembra de te abençoar, amém? Não existe ninguém esquecido em Deus. E agora você vai ver que, então Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe. De onde vem o ar? De onde vem o ar? Do seu interior. Então em Gênesis 1, Deus cria o homem nele. Em Gênesis 2, Deus forma o homem e sopra, ó, aquela vida que já existia dentro dele. Amém? Então, você vai ver agora que no verso de número 7, Deus formou o homem na terra,
terra é uma coisa, jardim é outra. Repete assim comigo, terra é uma coisa, mas com voz de pregador, assim, ó. Terra é uma coisa. Terra é uma coisa. Isso é o Júnior Trovão. Cid Moreira. Tem o Júnior Trovão e o Júnior Trovinho. Relâmpago, né? Júnior Relâmpago. It's me. It's me. Aleluia. Diga assim, terra é uma coisa. Terra é uma coisa, Jardim é outra coisa. jardim é outra coisa. No verso de número 8, você vai ver agora Deus plantar um jardim. Vamos ler o verso de número 8? Manda ver. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste e ali pôs o ser humano que formou. Amém? Ensaiou? Vamos ler de novo agora. Vai lá do início. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste e ali pôs o ser humano que o formou. É isso? Amém. Glória a Deus. Sabe o que você leu? Que o Senhor, no verso 7, Ele forma o homem do pó da terra, não é jar? Amém? Então Ele vai formar o homem do pó da terra. No verso de número 8, o Senhor vai plantar um jardim, vai dar o nome para esse jardim de Éden, e depois Ele vai lá na terra, pegar o homem que formou e trazer para habitar neste lugar. Alguém entendeu o que eu estou pregando? Significa que o Éden não é o lugar onde Adão nasceu. Éden foi um lugar que o Senhor pegou Adão e levou para morar. Você que é inteligente, o que é o nome disso? Quando uma pessoa sai de um lugar e vai morar em outro lugar? Migração. Migração? Imigração. Significa que o primeiro homem da Bíblia é um imigrante. Você entendeu isso? Ah, Pastor Braden, how are you? Are you understanding everything that I'm preaching here? Amen? So, you are an immigrant too. 100%. Why? Porque todos nós viemos da origem de Adão. E Adão não nasceu do Éden. Adão nasceu no pó da terra. Mas sabe quem trouxe Adão para o Éden? Lê lá para mim, só aquela parte lá. E ali. Vai ler bem alto. E ali pôs o ser humano que formou. Então você está dizendo que quem traz o homem de um lugar e planta no outro é Deus? O que você está dizendo é que todo mundo que está aqui só chegou aqui porque Deus trouxe eles para cá? Com certeza. Você está dizendo que o Espírito Santo soprou e disse, vai para uma terra porque eu estou te enviando para uma missão? Com certeza. Tem alguém aqui para dar um glória a Deus nesse lugar? Amém? Você quer descer ou quer continuar pregando comigo? Então vai lá, varão. Ele não é um cidadão edênico. Ou seja, ele não é um cidadão daquele lugar. Ele é um imigrante. O primeiro homem da terra é um imigrante. Há um propósito de Deus na vida dos imigrantes. Porque o que você carrega é tão grande e tão forte, que não pode ficar só no lugar onde você nasceu. É por isso que Deus faz esses movimentos no mundo espiritual. E sabe o que significa Éden no original? Lugar de deleite, lugar de prazer. Então Deus vai tirar o homem da terra, do pó da terra, e vai levar para uma terra boa. Quem acredita que a América é uma terra boa? Diga amém. É um lugar de prazer, sim ou não, gente? Glória a Deus. Eu amo limpar 7 casas por dia, aleluia. Mas do fim da semana a gente conversa, amém, gente? Sabe o que acontece? Em dias como estes que estamos vivendo, a gente começa a se sentir persona non grata. A gente começa a se sentir não mais bem-vindo no lugar onde nós fomos plantados. E começa a gerar uma crise de identidade. A gente começa a pensar, poxa, estava vivendo tão bem, estava sonhando, porque nós estamos vivendo uma ruptura no sistema de crença. Quando você chega, você tem uma crença. E para você prosperar nesse país, você precisa romper com os padrões da crença do passado. E você precisa criar um novo padrão.
Esse novo padrão, essa nova reprogramação faz com que você se posicione, que você saiba quem você é em Deus. E o Senhor começa a curar um monte de feridas que você traz na sua alma lá de trás. E começa a te posicionar. Aí sabe o que acontece? Você começa a prosperar. Tem gente que morava de aluguel, começa a comprar casa. Gente que era funcionário, abre uma companhia, começa a prosperar. Gente que tinha a vida bagunçada, começa a se organizar. Por quê? Porque Deus está reprogramando a crença. Está dizendo, olha, eu te plantei numa terra, nesse lugar você vai prosperar, nesse lugar você vai avançar. Mas quando vem um tempo e uma tempestade como essa que nós estamos vivendo, esse sistema de crença, ele sofre uma ruptura. E de repente uma pessoa que está testemunhando uma casa, olha só o testemunho, Deus me deu uma casa. Na semana seguinte ela olha para um boleto de 10 anos em cima da mesa e começa a pensar, se o provedor dessa casa sair de manhã para trabalhar e não voltar à noite, quem é que vai pagar isso aqui? Então o milagre, ele deixa de ser milagre, ele passa a ser uma fonte de preocupação. Por quê? Porque o sistema de sistema de crença está em crise, está abalado. E o tema dessa mensagem hoje, para você aqui agora, é filho, imigração não é uma novidade para Deus. Porque o Deus já formou o primeiro homem imigrante. Você acha que Deus vai ser pego de surpresa com a história da sua vida? Você acha que a sua vida saiu do controle das mãos de Deus, porque nós estamos vivendo esse tempo de turbulência? Deus continua no controle como sempre esteve. E você faz parte de um projeto de Deus nesse lugar. Gente, vão ser 10 temas, eu vou entrar aqui em temas que vão mexer com a sua alma. Nós vamos entrar em terrenos dolorosos. Nós vamos falar sobre a diferença de leis e justiça. Nós vamos falar que muda-se o sacerdote, muda-se a lei. Nós vamos falar de um povo que era bem-vindo no Egito durante 200 anos. Levantou-se um novo faraó, mudou a lei. E um povo que era bem-vindo passou a ser escravizado por 200 anos. Nós vamos falar de Jesus, o primeiro imigrante do mundo, que ele não foi reconhecido, o seu status de rei não foi reconhecido aqui. Então ele era um sem status, fora de status, ilegal, e foi perseguido, porque ele deixou a sua pátria e veio para um lugar que não o reconheceu. Nós vamos falar de coisas profundas aqui. Sabe por quê? Deus precisa realinhar o seu coração com o coração de Deus. Talvez exista alguém aqui que não possua a cidadania dessa terra, mas eu tenho uma palavra para você. Você não perdeu a cidadania dos céus. O seu Deus continua sendo Deus sobre esse lugar. Amém, gente? Aí a gente começa a pensar que a nossa vida está fora do projeto de Deus. Como é que eu posso estar numa igreja? Como é que eu posso estar pregando o evangelho? Como é que eu posso estar me alegrando, sonhando numa igreja? Como é que eu posso estar numa igreja pensando em ter um casamento justo, fiel, santo, criação dos filhos debaixo dos princípios, sendo honesto na conta de pagar, na hora de pagar as contas, sendo uma pessoa devota a Deus, e o mundo me vê como um criminoso, e o mundo me vê de uma forma como se daqui a pouco eu vou sair algemado de um lugar e ser enviado como um bandido para outro lugar? Como é que eu me vejo no meio disso? Deus está falando, filho, se veja da mesma forma como você sempre se viu. Você é filho de Deus, filho de uma promessa, e nada que acontecer na terra altera a forma como Deus te vê a partir dos céus. Amém? Sabe por quê? Eu conversei com muitas pessoas ao longo desses anos de ministério aqui, e eu já conheci pessoas que falaram para mim, pastor, quando eu cheguei nessa terra, eu cheguei totalmente errado, bagunçado, destruído. Eu bebia demais, passava a madrugada inteira nas festas. Eu ia trabalhar no outro dia direto, cheirado na cocaína. Todo o dinheiro que eu gastava era para noitada, para beber, para fugir dessa realidade. Mas aqui eu conheci a Deus. Num desses dias, numa dessas baladas, o Senhor tocou no meu coração e eu senti um vazio. Eu falei, eu preciso de Deus. Eu fui para a casa do Senhor, eu encontrei a Deus, eu fui liberto do pecado, eu fui liberto da bebida. Deus restaurou a minha vida e hoje eu conheço o Senhor. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Essa pessoa que me testemunhou, ela entrou pela porta dos fundos nesse país, mas aqui ela conheceu a porta de entrada dos céus. A pergunta é, Deus está na vida dessa pessoa, sim ou não, gente? Sim ou não? Deus continua trabalhando na vida daqueles que chegaram aqui das formas mais diversas que você imagina. Outra pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, quando eu estava no Brasil, eu era abusada,
eu era violentada, eu fui abandonada no meu relacionamento, eu sofri, eu fui machucada, e eu vim para esse lugar, eu vim com a cara e a coragem, eu não conhecia ninguém aqui, não tinha ninguém para me abraçar, para me receber, eu tive que começar do zero, mas aqui Deus me apresentou uma pessoa com quem eu casei, e hoje eu sou feliz. A pergunta que eu faço: Deus está na família dessa pessoa, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Uma outra pessoa testemunhou comigo, dizendo: pastor, no Brasil eu não tinha desejo de ter filhos, no Brasil eu não tinha nem vontade de ser mãe, e no Brasil eu nem podia ser mãe, mas quando eu cheguei aqui, a ausência abriu uma lacuna tão grande no meu coração, porque eu não tinha primos, eu não tinha tias, eu não tinha parentes por perto, e eu me vi sozinha. Então lá no meu coração surgiu um desejo: eu preciso ser mãe. E aí ela começou a orar, Deus abriu a sua madre, e ela teve um filho, e esses filhos são reais. Os filhos são de verdade, eles existem. Sabe o que eu estou falando? Que o que Deus está construindo na sua vida aqui é de verdade. Não é uma lei que vai dizer que você vive uma mentira, não é uma opinião política que foi mudada que vai dizer que você é uma mentira. Tudo que você está construindo nessa nação, neste país, é de verdade, amém? É real. Nós estamos fazendo e construindo uma coisa real neste lugar. Aí alguém pode se perguntar: pastor, mas eu cheguei aqui de uma forma tão diferente. Talvez não seja o caso da maioria, mas algumas pessoas carregam esse estigma no seu coração, como se Deus nunca fosse abençoá-las, porque elas vieram com visto e permaneceram, ou porque elas vieram de uma forma mais não tradicional, e elas vão andando com aquela culpa. Deus vai prosperar o A, Deus vai prosperar o B, mas a minha vida vai ser sempre formada por altos e baixos, porque eu quebrei princípios no passado, e eu feri leis no passado, isso vai me perseguir. Então não adianta eu me iludir, não adianta eu viver 4 anos como se fosse um cidadão tranquilo, e de 4 em 4 anos eu tenho que reviver todas essas dores, esse medo. Não mandava mais dinheiro para o Brasil, começa a mandar, porque o coração começa a se encher de medo. Ia fazer um investimento, já não tem coragem de fazer, porque não sabe o que vai acontecer amanhã. E a nossa dependência de Deus começa a sofrer uma ruptura, porque o fato é que se Deus não tivesse nos plantado nesse lugar, nem aqui a gente estaria. Com visto, sem visto, não importa. Se Deus não quisesse que a gente estivesse aqui, a gente não estaria. Aí sabe que Deus começou a falar no meu coração: filho, nem tudo o que um filho faz o pai aprova. Então Deus não aprova a imigração ilegal, Deus não aprova que leis humanas sejam quebradas, Deus não aprova que sistemas humanos legítimos sejam desrespeitados. Deus não aprova isso. Da mesma forma que se você for olhar o seu filho, você não aprova 100% do que ele faz. Eu olho para o meu filho e eu falo assim: filho, você come de boca aberta. Ele é lindo, mas ele come de boca aberta, faz barulho. Minha esposa quer morrer. A gente olha para o filho e às vezes ele desrespeita a gente. Hoje cedo eu falei: filho, vai tomar banho. Eu falei 77 vezes, agora eu entendi aquele versículo sobre o perdão. Amém? É 70 vezes 7. A gente olha para o filho, a gente vê quando ele vai mal na escola e a gente não aprova isso. Mas ele nunca deixa de ser filho, apesar dos erros. Deus está olhando para a sua igreja e está dizendo: filhos, eu sei que vocês cometeram falhas, mas não muda o amor que eu tenho por vocês. O cuidado de um pai não diminui quando ele vê o erro de um filho, pelo contrário, aumenta. Eu tenho 2 filhos, e se eles estiverem se comportando, eu deixo eles tranquilos, mas se eu ver que um está em problema, se eu ver que um está em dificuldade, eu vou parar tudo e vou socorrer aquele que está precisando. Deus está dizendo: filho, eu sei que vocês quebraram leis, eu sei que hoje vocês estão sofrendo consequências, mas os céus estão dedicando toda a atenção para vocês, porque Deus não veio para os santos, para os limpos e para os justos, mas veio para os doentes e aqueles que precisam. E se hoje a nossa nação precisa de ajuda, eu estou dizendo: os anjos do Senhor estão sendo enviados para esse lugar para
guardar a ida, a volta, a entrada e a saída, porque os céus estão de olho na terra. Alguém pode celebrar o santo nome do Senhor nesse lugar? Aleluia. Isso não muda o coração de Deus a nosso respeito. Ele não aprova, mas Ele não abandona. Amém? Eu tenho certeza que quando você olha para o seu filho, tudo que você puder elencar que ele fez errado, desrespeitou o pai, desrespeitou a mãe, desrespeitou a professora, machucou o amiguinho, tudo que você anotar de ruim, não passa de 1% de quem realmente ele é. Se eu der uma folha em branco e escrever agora, registra aí quem é o seu filho, você vai escrever: é lindo, é ungido, portador da promessa de Deus, um filho maravilhoso. E o que ele vai ser? Aí você vai escrever: vai ser um grande homem, uma grande mulher, um grande marido, uma grande esposa, um grande empresário. Os céus hoje estão com o seu olhar voltado para esse lugar e dizendo: parem de ouvir o que os ruídos da terra falam a respeito de vocês, e comecem a ouvir o que os céus estão ecoando nesta manhã. Vocês são filhos, e uma vez filhos, sempre filhos, e você celebra o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Está sendo abençoado por essa palavra? É só a primeira, irmãos. Deus tem algo poderoso para nós nos próximos dias. Mas aí, eu vou mostrar para você, eu vou provar para você na Bíblia que Adão foi deportado. Eu vou ler. Você quer me ajudar? Corre aqui, querido. Gênesis capítulo 3, versículo 23. Vamos ler? Por isso o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tirado. Então peraí, no verso de número 7 do mesmo capítulo, você leu que Deus formou o homem do pó da... Você está aqui comigo? Do pó da... E no verso de número 8, o Senhor vai plantar um jardim. E a Bíblia diz que Ele vai trazer aquele homem que formou fora para dentro do jardim. E agora no verso de número 23, o Wesley leu que Deus, Ele fez o quê? Expulsou do Éden. Expulsou para onde? Está no texto. Para a terra? Que terra? Para cultivar a terra. Mas qual terra? Tá nervoso, né, varão? É só ler, tá no final lá. Qual é a terra? Da qual foi tirada. Amém? Amém. Difícil, né? Em outras palavras, esse ato de você expulsar alguém que está imigrando no lugar e devolver para a terra de onde ele foi tirado, qual o nome disso? Deportação. Fala no microfone. Deportação. Amém? Você está convencido de que Adão foi deportado? Deixa eu liberar o meu amigo. Amém, gente? Aqui nós temos um princípio poderosíssimo da forma como Deus opera. Escuta bem. Quem é que expulsou Adão do Éden? Responde para mim. Eu não ouvi. Quem? O que vocês estão me dizendo é que quem deporta é Deus? É isso? O que significa dizer que se Deus não quiser deportar, não será deportado. Ah, mas a lei A diz isso, o advogado B diz isso, o juiz C diz isso, o presidente Y diz isso. O que Deus está dizendo através da sua palavra: foi eu que plantei. Enquanto eu não disser que é hora de voltar, ninguém tira desse lugar.
No verso de número 8, a Bíblia diz que Deus trouxe o homem, e a minha Bíblia diz que a porta que ele abre ninguém fecha, e aquele fecha ninguém abre. E se foi Deus que te plantou nesse lugar, você pode até sair, mas no dia que do alto céus ele olhar e dizer: o teu tempo acabou. Enquanto ele não disser isso, pode se levantar rei, pode descer rei, pode se levantar presidente, pode sair presidente, pode mudar agentes, pode invadir a cidade onde você está. Enquanto você estiver debaixo de uma promessa, você não sai do lugar onde Deus te plantou. Aleluia, glória a Deus. Santo, 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 santo. Você sabe o que o mundo não entende? É que você não foi colocado nesse lugar, você foi plantado. Tenta remover uma árvore de um lugar com a mão e levar para outro lugar, você não consegue, porque as raízes são profundas. Nós não estamos aqui construindo a nossa vida sobre areia, que qualquer vendaval pode nos mover. Uma hora a gente está num lugar, outra hora a gente está num lugar, uma hora a gente sonha numa promessa aqui, aí a gente abandona a promessa, começa a sonhar do outro lugar. Nessa tempestade, nós estamos alugando um prédio muito maior do que esse. Sabe por quê? Nós estamos declarando: a maior tempestade que nós vamos viver será o tempo de maior colheita, porque nós não fomos colocados nesse lugar, nós fomos plantados. E uma árvore que é plantada, ela gera frutos, frutos que permaneçam. Meus irmãos, eu estou com vontade de pregar nesse lugar. Se você está com vontade de dar glória, levante as suas mãos aos céus e diga: eu estou plantado em Deus. Aleluia. Aí a gente começa a se perguntar: mas a deportação foi uma punição? Porque se Deus deportou, é porque Deus estava punindo Adão pelo seu pecado. Você conhece a história? A serpente chegou, convenceu Eva, Eva comeu, Eva convenceu Adão, Adão comeu e ambos pecaram. E agora Deus olha para os dois e remove-os do Éden. E a gente começa a se perguntar: isso é punição? Sabe o que a Bíblia vai dizer? Verso 15, no Gênesis 3, verso 15, 16 e 17, 3 punições. A punição da serpente: a partir de agora, você vai rastejar sobre o seu ventre, e você vai ser odiada e detestada pelos homens, você vai ferir o calcanhar deles, e eles vão ferir a sua cabeça. Essa foi a punição para a serpente. No verso 16, a punição para a mulher, está escrito ali: multiplicarei intensamente as suas dores de parto, com dores você dará à luz, e o seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Então, essa é a punição para a mulher. Sabe qual é a punição para o homem? Verso 17. Finalmente declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu a árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Próximo verso. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Pronto. E a palavra para de falar de punição. Então a deportação não foi a punição. A punição você leu: as mulheres terão dores de parto e os homens sofrerão as dores do trabalho. That's it. Então o que acontece no momento da deportação? Vamos ler o próximo versículo. Ele fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Próximo versículo. Com o suor do seu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Próximo. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de todo ser vivente. O Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a sua mulher, e os vestiu. Então, mesmo Deus que está punindo é um Deus que cuida, amém? Próximo verso. Então o Senhor Deus disse: vejam, o que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida. Coma e viva para sempre. Agora a gente vai entender o porquê da deportação. Por isso o quê? Para que ele não coma também do fruto da árvore da vida.
Porque se ele comer do fruto da árvore da vida, ele vai viver para sempre, numa condição de pecado. O que Deus está dizendo, olha, o homem errou uma vez, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos foram abertos, ele viu a sua nudez. Então agora ele precisa de regeneração, ele precisa de salvação, ele precisa de transformação. Mas se ele continuar no jardim e ele comer da outra fruta, ele vai perpetuar a sua condição de pecado e vai estar para sempre afastado de nós. E um pai não suporta viver afastado do seu filho. Então o pai vai tomar uma decisão difícil de remover o seu filho do jardim para protegê-lo, para cuidar, para dar a ele uma segunda chance. Sabe que Deus está falando? Que deportações até podem acontecer, mas hoje nós vamos aprender 2 princípios. Primeiro, somente se Deus autorizar. Então você não precisa temer. Segundo princípio, se Deus autorizar, é cuidado e proteção e não punição. Amém? Sabe por quê? Deus está menos preocupado com bem-estar, o louvor pode subir. Deus está menos preocupado com o bem-estar físico de Adão e mais preocupado com a sua alma. Escuta o seguinte, Deus tem compromisso com a nossa vida nessa terra. Posso ouvir um glória a Deus? Mas a maior preocupação do Senhor é no seu compromisso com a sua cidadania celestial. Às vezes a gente está aqui tão preocupado e o Senhor está dizendo, filho, a sua alma é mais importante. No Brasil ou na América, eu estou mais preocupado é com você. Porque se um dia nós precisarmos deixar esse país, mas Deus for com a gente, você está nas melhores mãos do universo. Mas se você ficar nesse lugar afastado da presença de Deus, escuta aqui, gente, o mesmo Deus que tira o homem do Éden e fala o seguinte, eu vou te tirar e vou te colocar no mundo, que algumas pessoas pensam ser isso uma punição, é o Deus que lá nos céus olha para o seu filho e diz assim, filho, eu vou te deportar também. Você vai deixar a sua pátria e você vai se tornar um imigrante como ele. E eu vou te enviar lá para aquela terra, para que você possa morrer por ele. Para que ele tenha uma segunda chance de conhecer a mim. E possa voltar a conviver em minha presença. Sabe o que o Senhor está falando? Que a presença do Senhor é mais importante do que qualquer coisa nessa terra. A gente fica olhando para o que está acontecendo e dizendo, Deus está passando um pente fino, Deus está pressionando, Deus está balançando a árvore, mas sabe que nós entendemos? Há um propósito espiritual em tudo que está acontecendo. A nossa vida não é deslocada, a nossa vida não é separada do plano de Deus. Por isso eu estou afirmando a você, você não vai ser removido se Deus não quiser. E outra palavra eu libero sobre a sua vida, olha só, se achegue a Deus nesse momento, se aproxime de Deus agora. Ah, pastor, eu estou aqui documentado, se aproxime de Deus. Ah, pastor, eu sou americano, se aproxime de Deus. Pastor, eu sou imigrante sem documento, se aproxime de Deus. Sabe o que Deus está falando? A única coisa que Ele quer é conviver com você como pai e filho. Amém, gente? Glória a Deus, a banda pode vir com peso, glória a Deus. Sabe o que Deus está falando? Filho, se achegue a mim em nome de Jesus. Essa é a hora. A gente faz com que o nosso coração se afaste, a gente faz com que o nosso coração se estremeça, a gente faz com que o nosso coração perca de vista os céus, e a gente começa a olhar para esse mundo como se ele fosse a única causa de existência da nossa vida. Mas eu tenho uma palavra ao seu coração, não é. Você faz parte de um projeto maior, você faz parte de um plano maior, e você foi plantado nesse lugar por causa de um projeto maior. Então segura na mão dessa pessoa que está ao seu lado, levanta ela juntamente contigo. Nós vamos levantar um clamor nesse lugar.
Nós vamos orar para que Deus comece a abrir os nossos olhos. Nós vamos orar para que Deus comece a fazer algo nesse tempo, algo nessa estação. Ah, Jesus! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vejo as mãos do Senhor, mãos de cuidado. Eu vejo Deus segurando na mão da humanidade, conduzindo a cada passo. Deus sempre moveu o homem por propósitos. Nós vamos falar de tantas histórias de imigrantes, de homens que atravessaram geografias. Nós vamos falar sobre a história de Abraão, que Deus remove ele de um lugar e leva para um lugar de promessa. Mas quando ele chega lá, havia uma fome naquela cidade. E desespero tomou o coração de Abraão de tal forma que ele saiu e foi se refugiar no Egito, em outra nação. A impressão que nós temos é que às vezes Deus perde o controle da nossa vida. A impressão que nós temos é que às vezes nós saímos da direção. Mas nesta caminhada, Abraão entra em sua cabana para descansar. E o Senhor fala com ele: Abraão, a minha palavra permanece de pé. As tempestades não alteraram o seu destino. E aí ele fala o seguinte, que Abraão deveria sair da cabana e olhar para os céus. E ele diz: Abraão, conta as estrelas. E Abraão fala: Senhor, eu não consigo contar. E o Senhor fala: assim será a tua descendência. Ele não tinha filho, andava errante no deserto. Ele não era reconhecido como cidadão de nenhuma nação. E Deus estava falando: eu te darei todos os povos da terra. Ah, meu Deus, eu não sei se está pegando essa palavra, mas Deus está dizendo: filho, não se preocupe com o status que o homem te dá, porque os céus estão declarando: há uma promessa irrevogável sobre a sua vida. Deus está dizendo para Abraão: sai debaixo da tua tenda e vem debaixo da minha tenda, que é os céus estrelados dessa noite. Para de olhar para um teto que te limita e comece a olhar para as promessas que estão sobre você. Os homens podem construir castelos neste mundo e destruírem, mas até hoje ninguém removeu uma estrela de lugar. Até hoje ninguém pegou uma constelação e mudou de geografias. O que Deus está dizendo: filho, começa a olhar de volta para as promessas. Elas não mudaram, elas estão no mesmo lugar. Ah, Jesus, eu tenho uma palavra para o seu coração, meu filho. Tudo que Deus falou ao seu respeito permanece de pé. Nenhuma palavra vai voltar vazia. As tempestades desta vida não alteram aquilo que Deus pensou ao seu respeito. Então, em nome de Jesus, permaneça firme, permaneça de cabeça erguida, permaneça crendo na promessa do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.